Olá pessoal, esse é mais um vídeo sobre psicologia em que eu venho tratar de dois fenômenos que estão em muita evidência, levando em consideração, por exemplo, os filmes de Susan von Richthofen e Elise Matsunaga, né, que é a psicopatia e o serial killer. Então eu venho tratar desses dois fenômenos e traçar as características e as diferenças que envolvem de gênero, né? A psicopatia é um estado mental patológico caracterizado por desvios, né, principalmente de caráter. Esses desvios desencadeiam comportamentos, condutas antissociais. Essas manifestações elas vão se estruturando desde a infância, né? Então é possível notar já comportamentos na infância e na adolescência que transbordam essas características. Na infância e na adolescência é possível notar comportamentos agressivos, né, que nesse período é chamado de desvio de conduta. A psicopatia, portanto, é um transtorno que tende a causar prejuízos tanto para o próprio indivíduo quanto para aqueles que ele convive, né, porque caracteriza-se também como uma percepção de si próprio e do ambiente, né, e isso acaba prejudicando a relação com os demais. Os transtornos de personalidade não são propriamente doenças, mas anormalidades do desenvolvimento psicológico que acabam perturbando a integração psíquica de forma persistente e acaba ocasionando no indivíduo padrões de comportamento profundamente entranhados. Esse transtorno acaba prejudicando a percepção, como eu já havia dito, ocasionando percepções mal ajustadas, né? Uma percepção distorcida da própria realidade. E aí isso está intimamente ligado com a maneira como o psicopata se vê e vê os demais, né? E é por isso que isso prejudica a sua relação. E após se concretizar, a psicopatia ela acaba se tornando um fator de risco. E aí, devido a esse transtorno, né, esses indivíduos que sofrem de psicopatia acabam, muitos deles, desenvolvendo atos infracionais, né? E devido a essa facilidade de utilizar a manipulação, utilizar o charme, a violência, a intimidação para obter os seus objetivos, né? As características que nós conhecemos sobre psicopatas, né, surgiram aí através da pesquisa de Kleckler em 1988, num clássico, né, da obra dele, que é A Máscara da Sanidade. E aí dentro dessas características nós temos charme, ausência de delírios, boa inteligência, a ausência de nervosismos e de outras manifestações psiconeuróticas, falta de confiabilidade, também a deslealdade, a falta de sinceridade, falta de remorso ou pudor e tentativas de suicídio, comportamento antissocial inadequadamente motivado, capacidade de insight, julgamento fraco, incapacidade de aprender com experiência, egocentrismo patológico, incapacidade de sentir amor e afeição, e essa é uma das características principais aí que envolvem esse transtorno. A sua vida sexual ela é impessoal, né, pobremente integrada. Há também a escassez de vida afetiva e de laços que sejam realmente importantes. Comportamento inconveniente ou extravagante após o uso de bebidas alcoólicas. E por último, a insensibilidade geral a relacionamentos. A impulsividade, uma característica também importante dos psicopatas, é uma tendência à não inibição dos comportamentos de risco, mal adaptados, mal planejados e que são precocemente executados. Os psicopatas, por terem uma espécie de deficiência das emoções, eles não conseguem sentir a emoção, né? Não existe uma função empática que faz com que ele sinta as emoções do outro, o que acaba proporcionando aí a falta de pudor nas atitudes, né? A falta de escrúpulos do lidar com o outro. Então podemos entender aí o psicopata como sendo alguém que desprovido, né, da empatia, de uma função afetiva, e indivíduos frios, né? E aí, devido à sua capacidade de manipulação, de sedução, esse seu carisma superficial, a sua lábia, ele consegue simular emoções muito bem, o que acaba dificultando inclusive a sua própria identificação e facilitando o acesso à vítima, né? Levando em consideração que
que ele tem um ótimo cortejo, né? Ele sabe, o psicopata ele sabe, conhece e consegue também elaborar muito bem esses comportamentos superficiais, né? E aí podem ser pessoas ótimas para o convívio, né? Levando em consideração que o intuito do psicopata é justamente essa não identificação e aproximação com a vítima. É importante também que a gente considere que o psicopata não é somente aquele que mata, né? Esse que mata e reincide, nós conhecemos como serial killer, né? Mas existem, por exemplo, os psicopatas organizacionais, que são os psicopatas que estão nas empresas. E é interessante pensar que alguém que está na empresa, um psicopata que está na empresa, não necessariamente vai matar, né? Mas, inclusive, ele consegue galgar grandes degraus dentro da empresa pela sua falta de escrúpulos, pela sua falta de valores pessoais, de valores sociais que impediriam alguém de realizar determinadas ações, né? E aí ele realiza essas ações, ele consegue manipular muito bem, ele consegue forjar situações, puxar o tapete. A maioria das coisas que alguém que não possui esse transtorno, ele não faria, pelo pudor, pelo escrúpulo, né? Mas como o psicopata é desprovido dessa relação afetiva, dessa relação, desse vínculo emocional, ele faz isso com muita facilidade. O que pode, inclusive, como eu já falei, dar a ele grandes graus de empresas, né? Uma grande ascensão dentro da empresa e na vida do mercado, né? O mercado, há traços aí no mercado muito psicopáticos, né? Nesse sentido. O psicopata, ele é um ator da vida real, né? Então ele consegue convencer alguém de que ela é responsável por ele e que ela deve obedecê-lo ou servi-lo de alguma maneira. Ele consegue fazer isso de maneira muito, muito eficiente. É interessante também que eu falo um pouco sobre uma pesquisa que foi realizada, né? Em 2002, por Nades, Steve e Omni, em que eles fizeram testes em pessoas com transtorno e pessoas sem, né? E aí notaram que os psicopatas eles possuem um nível menor de nervosismo e ansiedade, se comparado a uma pessoa sem a psicopatia. E aí, por exemplo, eles deram choques em pessoas, né? E aí as pessoas que não possuem a psicopatia sentiam ansiedade e nervosismo antes de levar esse choque, né? E o psicopata não, ele tinha um nível de ansiedade e nervosismo baixíssimo, né? Quase que nulo. Outro teste que foi realizado foi colocar imagens, né? Imagens possuíam figuras aí que causariam aversão a pessoas comuns, né? O que não causou em psicopatas. Eles conseguiam ver cenas de violência, enfim, uma série de imagens aversivas e não lhe causou efeito, ao contrário de uma pessoa dita normal, né? Um ponto que é importante ressaltar é que a psicopatia ela é multifatorial, né? Então nós temos aí as relações neurológicas, né, fisiológicas aí do desenvolvimento humano, também há questões anatômicas e lesões, né, que podem ocasionar, relações sociais e psicológicas, tudo isso acaba contribuindo para o desenvolvimento dessa psicopatia. Já em relação ao gênero, né, a psicopatia ela apresenta algumas peculiaridades, como diferenças na prevalência, incidência, curso, comportamento e idades de manifestações entre os sexos. Os primeiros sinais, por exemplo, no sexo feminino, começam a aparecer aí na pré-puberdade, né, enquanto que nos homens, antes da pré-puberdade, né, já há traços aí de psicopatia. A prevalência também, né, da psicopatia, ela se dá mais em homens do que em mulheres. Mas há uma questão aí, né, há uma crítica de que muitas vezes não é realizado o diagnóstico, a investigação em torno das mulheres em relação à psicopatia, diminuiria aí a prevalência, né? E embora exista uma diferença da prevalência, quando a gente vai tratar aí sobre a intensidade, não há muita diferença entre os sexos. A insensibilidade, a falta de empatia da delinquência juvenil é um traço que discrimina muito o sexo masculino, enquanto que traços de promiscuidade sexual já estavam mais ligados ao sexo feminino.
O autor Shine, no ano 2000, também verificou essa mesma manifestação, né, de que nas mulheres havia mais uma promiscuidade sexual e também o abuso de álcool e outras drogas. Já o autor Warren, em 2003, evidenciou que a diferença entre os gêneros aí estava muito ligada à forma e à intensidade do ato da violência cometida. As mulheres, por exemplo, cometeriam atos menos violentos do que homens. E a autora acabou ligando essa diferença à insensibilidade, muito ligada ao sexo masculino. E é interessante ressaltar que os atos violentos praticados por mulheres estavam muito ligados à utilização do álcool e também da maconha, né? Já em relação ao desenvolvimento do psicopata, né, há uma ligação entre traumas infantis e a incapacidade de lidar com raiva e com remorso, né? Como se aqueles que tivessem sofrido algum tipo de trauma na infância tivessem uma regulação, né, dessas emoções, uma inibição menor desses sentimentos negativos. A negligência, como forma de trauma infantil, ocasionou em diversos casos o desenvolvimento de sadismo e de comportamentos antissociais. Essa negligência por parte dos pais ou da família, dos responsáveis, acaba ocasionando aí um sentimento de introversão e de isolamento, que acaba culminando aí no desenvolvimento de traços antissociais. Então é possível notar aí uma evolução desse transtorno da infância até a vida adulta, né? Então é possível notar, por exemplo, que crianças que já possuíam essas configurações do ambiente, essas configurações biológicas, quando lidam com a negligência, com violência ou com um abuso de drogas dos pais durante a gravidez, por exemplo, enfim, uma estrutura familiar disfuncional, ela acaba desenvolvendo aí comportamentos de isolamento, comportamentos antissociais, depois na fase da adolescência, a utilização de drogas e comportamentos infracionais de delinquentes, né? E de acordo com o desenvolvimento desse problema, pode ser que a intensidade e o nível dessa violência acaba aumentando, resultando aí em absurdos, né? Como é o caso de algumas figuras muito conhecidas, que estão em evidência agora, né? Como é o caso de Susan von Richthofen e de Elise Matsunaga. As emoções superficiais, a violência, a ausência de culpa, está muito ligada aos dois gêneros, né? E aí, nesse sentido, são laços que ligam, que unem homens e mulheres que possuem psicopatia. Embora a impulsividade não esteja tão presente como está nos homens em relação às mulheres, né? Então, nós temos aí traços que unem, que ligam esses dois, os dois sexos, né? E existem laços aí que acabam sendo mais proeminentes num que em outros, né? Agora, a gente falou sobre psicopatia. Eu vou aprofundar um pouco mais agora sobre serial killer, que talvez seja o que interessa realmente a vocês aqui. O termo serial killer foi citado pela primeira vez por Robert Hessler, ex-agente do FBI, em 1970. A consideração do que é serial killer, né, varia muito. Alguns autores falam que só é serial killer quando um ou mais indivíduos colocam em prática 2 ou 3 assassinatos. E aí, Ilana Kazoy, por exemplo, já diz que se há 2 assassinatos, você já pode configurar como serial killer se algumas características que vamos discorrer aqui um pouco no vídeo forem encontradas. Não há, por exemplo, dentro dessas características, nenhum vínculo entre a vítima e o agressor. E os homicídios futuros são realizados em diferentes momentos, não tendo relação com a morte inicial. Segundo Kazoy, 2004, uma das dificuldades aí para se caracterizar um serial killer é porque algumas vítimas precisam ser executadas para que ele seja classificado como serial killer, né? Então é preciso que ele execute, e aí varia, como eu já falei, a partir de 2 vítimas, alguns vão dizer que de 3 vítimas ou mais, né? E é interessante que algumas polícias, né, como por exemplo a dos Estados Unidos, elas possuem mecanismos aí muito eficientes no banco de dados que relacionam homicídios antigos com novos, a reincidência,
a relação geográfica, e aí ele consegue notar traços comuns entre um homicídio e outro, que pode significar a ação de um psicopata serial killer no local. Já no Brasil, né, há uma dificuldade de se tratar e investigar o fenômeno do serial killer, levando em consideração a carência de estudo, né, através dessa temática, né? E também o nível de tecnologia é muito deficitário, né, para a identificação do psicopata e para a classificação dele. Alguns estudos em relação ao psicopata no Brasil fizeram a caracterização desse homem psicopata como sendo pessoas entre 20 a 30 anos, brancos, de famílias desestruturadas, passaram por maus tratos na infância e alguns deles foram até molestados. Para Muribeca, no ano de 2008, a família é o centro estruturante aí do ser, né? E aí, através dessa família, os valores primordiais vão ser repassados, né? A inserção na vida social, a educação, a primeira educação familiar. Então, família representa esse núcleo que estrutura esse sujeito, né? E aí, é interessante notar que em relação a lares que são desestruturados, o nível, a possibilidade de desenvolvimento de traços psicopáticos é bem maior, levando em consideração que há uma disfunção do próprio lar que afeta a integridade da personalidade e da percepção do ambiente de si próprio por parte da criança. Morano, em 2006, diz que entre os psicopatas mais sádicos estão aqueles que passaram por sofrimento, por negligência, foram molestados, como já havia citado, por familiares, por pais e, enfim, parentes próximos. Mas isso não é um traço determinante, né? Existem aqueles que desenvolveram esse tipo de comportamento que não sofreram, né? Não sofreram esse tipo de violência. Uma das ferramentas de identificação de um serial killer é a forma da morte de suas vítimas, pois cada serial killer ele tem uma assinatura no ato da execução de suas vítimas. A essa assinatura dá-se o nome de modus operandi. Segundo Casoy, o modus operandi está ligado a que tipo de arma foi utilizada, a que tipo de vítima foi escolhida para a execução e ao local onde ele foi executado. É assim que se estrutura a assinatura do serial killer, o seu modus operandi. Segundo Casoy, o modus operandi é a forma de ação desse indivíduo antes de pôr em prática os seus crimes. Dizem respeito, portanto, às técnicas que o serial killer vai utilizar na execução de suas vítimas. E aí nota-se também um aprimoramento dessa técnica conforme ele avança no ato de executar, né? E aí ele vai refinando essas formas, essas técnicas. A assinatura, portanto, ela é identificada através desse modus operandi. E aí diz respeito inclusive às motivações, como é que o psicopata ele estrutura na sua psique, como é que ele planeja, o que é que o impulsiona para o ato, e também representa a digital desse psicopata. Ela é a assinatura, a digital, né? Ela é singular e diz respeito à verdadeira necessidade daquele psicopata de cometer aquele ato. Segundo Silvia, 2017, o modus operandi ele assegura o sucesso do delinquente em sua empreitada, protege a sua identidade e garante que a fuga tenha sucesso. Porém, encontrar o mesmo modus operandi em vários crimes não ajuda necessariamente a ligar esses crimes entre si. Porque conforme o psicopata ele vai realizando os seus crimes, ele vai aperfeiçoando, moldando, modificando esse modus operandi de modo a obter mais sucesso. E aí, após a identificação do modus operandi, o psicopata ele é classificado pelas autoridades, né, entre organizados e desorganizados. É importante falar sobre esse desenvolvimento do modus operandi, das técnicas, da maneira como ele realiza a sua fuga, como ele elabora o plano, como ele executa, quais são os itens que se encontram naquele ato, né, os artefatos que são utilizados naquele ato para identificação,
do psicopata, porque isso é um traço muito característico do serial killer. O serial killer que é classificado como organizado, ele leva muito a sério o ato do assassinato, porque ele acaba planejando de modo muito cauteloso o crime e carrega o material necessário para pôr em prática as suas fantasias. E geralmente nesse ato, desse jogo, dessa fantasia, o serial killer ele acaba realizando estupro e tortura com a vítima, né? E é interessante ressaltar que, além de ser cauteloso na elaboração do plano, eles também acabam acompanhando a perícia e os noticiários, né, da resolução desses crimes que ele próprio praticou. Geralmente são pessoas solitárias que se sentem superiores demais, né? Geralmente são bem empregados, casados, né? E facilmente passam pela percepção da polícia nas investigações. Já os serial killers que são desorganizados são considerados estranhos, solitários, geralmente são desleixados com sua aparência física, com a organização do seu lar, com a aparência do seu carro. E além de escolherem suas vítimas aleatoriamente, eles não acompanham o noticiário e nem a investigação da polícia sobre o curso dos seus atos. Geralmente praticam mutilação e abuso sexual às suas vítimas e agem com muita ira, né? Dentro desse critério de desorganizados estão os canibais e os necrófilos, né? Além deles serem classificados entre organizados e desorganizados, eles também são classificados como visionários, missionários, libertinos e emotivos. Eu vou citar a descrição dessas características aqui. Os indivíduos visionários são aqueles completamente insanos, psicóticos, que ouvem vozes dentro da sua cabeça e tendem a obedecer. E eles podem ter alucinações e podem inclusive ter visões, né? Já os missionários agem naturalmente em sociedade, mas em seu interior eles desejam se livrar do mundo que julgam ser imoral ou indigno. Escolhem certos tipos de grupos para vingar-se e pôr em prática, né, os seus desejos mais insanos, né? Dentro desses grupos, que geralmente são escolhidos, estão prostitutas, homossexuais, entre outros. Já o emotivo, ele é aquele que mata por diversão, né? Dentre esses 4 tipos, ele é o que mais sente prazer, né? Sente mais satisfação na morte. E ele desenvolve requintes, né? Técnicas para obter esse prazer, esse sofrimento, essa tortura. Ele vai desenvolver requintes sádicos, né? Os mais sádicos e cruéis possíveis para a execução do seu plano. E ele sente prazer desde o planejamento do crime até a execução final, né? E por último nós temos os sádicos ou libertinos. Esses geralmente são assassinos sexuais que obtêm prazer, né, nesse ato de matar. E esse seu prazer, né, que chega ao ponto de comungar com o orgasmo, está intimamente ligado com o ato de ver o sofrimento do outro, né, a agonia do outro diante da tortura. Então, o ato de matar, de mutilar, de torturar, ele proporciona um prazer sexual para esses indivíduos, né? Dentre eles estão, como já citei, os canibais, estão também os necrófilos. A escolha da vítima, né, quase sempre ela é desprovida de qualquer tipo de interação, né, de maneira aleatória. Então, o psicopata serial killer, muitas vezes ele não tem ligação com a vítima, ele também não convive cotidianamente com a sua vítima. As suas vítimas, elas possuem algum tipo de estereótipo, né, que remetem a lembranças de algo, alguém, alguma situação específica. Essas pessoas, portanto, seriam aí catalogadas como objetos simbólicos, né? Ele não enxerga suas vítimas como sendo pessoas iguais a ele, né? Ele sempre as coloca como inferior, né? Por isso ele muitas vezes utiliza artimanhas para atrair vítimas que sejam mais frágeis, né, que sejam mais fáceis de dominar, como é o caso, né, de pessoas com vulnerabilidade. E aí entram prostitutas, entram vagabundos, caronistas, né? E aí tem um porquê de escolher pessoas marginalizadas, né, em vulnerabilidade, mais frágeis, né? O fato de, depois de mortos, existe um tempo aí até a descoberta de que aquela pessoa foi morta, né? E aí, no caso da prostituta, por exemplo, ou de um vagabundo,
de um indigente, enfim. São pessoas que são mais difíceis de detectar a morte. E isso aí dá um tempo entre um assassinato e outro, que ele possa fugir, que ele possa elaborar novos planos, que ele possa escolher novas vítimas, e aí executar novamente esse ciclo infernal, né? Um dos casos famosos em relação a esse estereótipo da escolha de vítima é o caso do assassino do vestido de noiva. Esse fenômeno aí aconteceu no Brasil em 1986, onde o ex-mecânico Heraldo Barroso Madureira, que possuía 37 anos, né, ficou conhecido por cometer assassinato contra mulheres recém-casadas. Essas mulheres recém-casadas geralmente colocavam anúncios nos jornais para a venda de seu vestido, né? E aí eles passavam por comprador, marcavam um local de encontro e aí ele colocava em prática os seus planos. Ao chegar no local, a vítima era encurralada, né, e era obrigada a vestir o vestido de noiva. E após a utilização do seu vestido de noiva, ela era assassinada. O assassino, depois de ser preso, né, ele confessou à polícia que cometia esses atos de assassinato contra mulheres recém-casadas no intuito de vingar-se da sua mulher, que mantinha uma relação extraconjugal após o seu casamento. E é interessante ressaltar um fator aqui muito importante. O amante da sua ex-esposa pedia para que ela se vestisse com a roupa do casamento para manter relação sexual com ele. E aí na delegacia Heraldo disse, né, abre aspas, hoje eu faço tudo isso para me vingar da minha ex-mulher, fecha aspas. E por último disse, abre aspas, eu tenho ódio das mulheres que se casam, fecha aspas. E aí nesse caso e em outros casos, né, a vítima não é vista como um parceiro, um companheiro para a realização de suas fantasias, mas como objeto da fantasia. E quando cai na teia sedutora do psicopata, né, eles se deparam com um jogo de gato e rato, onde as chances de saída são mínimas. E aí os psicopatas são pessoas que visam a satisfação imediata de seu gozo, e para isso eles humilham, matam, torturam. E aí é interessante pensar que o psicopata ele subjuga a sua vítima, né, para reafirmar o seu poder sobre ela, e em muitos casos ele tortura a vítima até que ela desmaie, e aí depois de desmaiar ela é reanimada para que se reinicie o processo de tortura, e assim até que ela morra. E aí o autor Dr. Joel Norris, ele delimitou aí 6 etapas, 6 fases pelas quais o psicopata passa durante o ato da execução do seu plano. Plano esse que ele dá o nome de ritual, né? E aí a primeira fase é a fase áurea, onde o assassino ele começa a perder a noção da realidade. A segunda fase é a fase da pesca, onde o assassino ele busca a sua vítima ideal. A terceira fase é a fase galanteadora, onde o assassino ele encontra e seduz e convence a sua vítima. A quarta fase é a fase da captura, quando a vítima cai na armadilha do psicopata. A quinta fase é a fase do assassino totem, que é o auge para o assassino, né, das emoções para o assassino. E por último, a fase da depressão, né, que ocorre depois do assassinato. Essas 6 fases elas ocorrem, né, no início, desde o planejamento até a execução do plano, e depois do assassinato eles são tomados por uma fúria de si, né, e depois de um tempo eles passam a refazer esse ritual, executar e se satisfazer com esse plano. E aí é inclusive incorreto dizer, por exemplo, que o psicopata sempre vai atuar na mesma cidade. Dependendo do nível de ameaça que ele sinta de ser encontrado, ele pode planejar outros atos em cidades próximas ali da região, e inclusive ele sente prazer nessas investigações. Cada ato e a execução dura de 36 a 94 minutos, né? E aí alguns psicopatas serial killers, né, chegam a gravar as cenas para poder revê-las. Ele refaz todo esse circuito energético na sua mente, né? Alguns chegam a se masturbar vendo o ato nas fitas, né?
e obtendo prazer dessa maneira através dessa reelaboração, dessa revivência do ato criminoso através das gravações. Por isso que é muito comum encontrar em filmes de terror, por exemplo, assassinos que gravam os seus crimes. O Dr. Kim Rosman, ele realizou uma caracterização a partir da forma de atuação dos serial killers em espaço geográfico, né? Ele fez uma divisão desses indivíduos. O primeiro tipo é o tipo caçador. Ele realiza a busca da sua vítima de acordo com o local onde reside. O segundo tipo é o tipo furtivo, que ele viaja para outro lugar durante a caçada de sua vítima. O terceiro tipo é o tipo oportunista, que encontra sua vítima durante a realização de suas atividades cotidianas. E o último tipo é o tipo ardiloso, que ele encontra suas vítimas a partir da sua atividade profissional, né? Então ele trabalha em determinado ambiente, e nesse ambiente ele tem contato com essas vítimas e também mantém controle sobre esse lugar, né? Como é o caso, por exemplo, de muitas mulheres que são serial killers e trabalham como cuidadoras ou como enfermeiras, né? Então ela tem aí um ambiente muito propício para a realização dos seus atos, levando em consideração a vulnerabilidade dos seus pacientes e a autoridade e poder que ela exerce naquele local, e também o sigilo que ela pode ter da própria estrutura do ambiente para gerar uma espécie de isolamento daquela vítima dos demais e poder colocar seu plano em ação. E em alguns casos, né, de crueldade extrema, né, após confirmar a morte da vítima, o serial killer muitas vezes retorna até o local do crime, ou após o ato de assassinato ele mantém relação sexual com a vítima, né, com o cadáver da vítima no caso. E alguns deles também acabam levando peças de roupa de suas vítimas ou partes do corpo como troféus de que ele foi bem sucedido daquela empreitada. Esses indivíduos eles não podem ser subestimados, né? Levando em consideração o seu nível de inteligência, de manipulação, a sua falta de pudor, a sua falta de afetividade. Ele não vai se sentir tocado, ou ele não vai fazer uma reflexão que dê a ele um insight de que ele está errado, ele não vai aprender com suas falhas, enfim. Inclusive a gente não tem terapêutica eficaz para a remissão dos sintomas da psicopatia, né? Então eles, teoricamente, não há cura, não há terapêutica para esse tipo de caso. E aí quando geralmente um serial killer ele é preso devido a um ato, ele tenta primeiro convencer todo mundo de que ele é inocente, que cometeu por motivos aí justificáveis, ou que ele não cometeu aquele crime, ele morre negando que não cometeu o crime. E aí, levando em consideração o nível de periculosidade desse tipo de indivíduo na sociedade, muitos deles passam o resto de sua vida em um internamento compulsório, com tratamento psiquiátrico, à base de remédio, enfim, tendo a sua liberdade inibida até o dia de sua morte. O que é muito comum no Brasil, né? Levando em consideração que o indivíduo só pode ficar preso durante 30 anos, né? E depois disso ele é solto. Nós temos diversos casos aí a nível mundial, como o Jeffrey Dahmer, né? Em níveis nacionais, né? Como o maníaco do parque, como é o caso de Pedrinho Matador também, enfim, diversos indivíduos, né? Cometeram crimes em série. Eu gostaria muito de poder tratar sobre casos mais regionais, inclusive do próprio Rio Grande do Norte, dos quais eu tenho conhecimento, já possuindo notícias aí na internet, enfim, noticiários. Gostaria muito de poder tratar sobre esses casos em outros vídeos, embora eu sinta um pouco de receio da reação ou de como os indivíduos da região poderiam reagir, né? Mas eu pretendo estruturar essa ideia e posteriormente desenvolvê-la. Eu agradeço a todos a atenção, espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma sugestão de vídeo, ou inclusive da própria edição do vídeo, podem deixar nos comentários.
E até mais. Valeu, até o próximo vídeo.